Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta do Pai, o amor misericordioso do nosso Deus, a alegria e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Jesus entra na sinagoga um sábado. Ali ensina com a autoridade que lhe vem da sua proximidade, da sua unidade, da sua coerência de vida. A sua palavra é eficaz e os seus gestos eloquentes. Jesus é o que diz, ele faz ao dizer, ele fala ao fazer. Ele enfrenta e afronta o mal pela sua raiz. Jesus liberta-nos do pecado que nos divide. No fulgor da luz deste Deus Santo, reconheçamos a nossa face negra, as sombrias regiões dos nossos pecados, sobretudo os de incoerência e de desobediência à palavra de Deus. Porque nem sempre fazemos o que dizemos, nem cumprimos o que prometemos. Senhor, tende piedade de nós. Porque abusamos da nossa autoridade e impomos aos outros aquilo que não escolhemos para nós. Cristo, tende piedade de nós. Porque nem sempre escutamos a voz do Senhor na sua palavra e na palavra daqueles que nos guiam no caminho da fé. Senhor, tende piedade de nós. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, Ele nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens proclamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos amemos de todo o coração e amemos todos com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo para não morrer. O Senhor disse-me: Eles têm razão, farei surgir para eles do meio dos seus irmãos um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses,
tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meriba, no dia de Massa no deserto, onde os nossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não queria que andasseis preocupados.
Quem não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar a esposa e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com os interesses do Senhor para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. Digo isto no vosso próprio interesse e não para vos armar uma cilada. Tenho em vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios. Palavra do Senhor. Alleluia, alleluia, O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Alleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: "Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Viestes para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe?" E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação.
Não me chateies que eu agora estou na lua. Este bem podia ser o refrão musical do homem com um espírito impuro que se põe aos gritos na sinagoga a vociferar contra Jesus. Que tens tu a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Podíamos chamar-lhe vários nomes, mas eu até o podia batizar com esta alcunha: aquele que não quer que o chateiem. É um homem completamente dividido, dilacerado, alienado, ocupado abusivamente por um espírito divisor, acusador, que o fragmenta e atormenta por dentro. O nosso homem, se por um lado reconhece estar diante de Jesus, a quem chama o Santo de Deus, por outro, não quer deixar que o mesmo Jesus entre na sua vida. Que tens tu que ver conosco? Diz ele como quem diz a Jesus: que há entre mim e ti? Mete-te na tua vida, deixa-me em paz, não me chateies, que eu agora estou na lua, estou fora de mim. Na verdade, quanto maior é o fulgor da santidade de Jesus, que irradia da coerência entre o que é, diz e faz, tanto mais se adensam as sombras e divisões do seu pecado, as forças destrutivas que o impedem de ser livre, de ser ele mesmo. Diria numa palavra que este homem sofre de esquizofrenia espiritual. Por um lado, reconhece a glória divina de Jesus, mas por outro lado, não quer nada com ele. O contraste de luz e sombras não podia ser maior. Jesus, na sua santidade divina, é a plenitude do ser humano, é a harmonia perfeita, é a coerência total entre a imagem e a mensagem, entre a palavra e as obras. O homem com o espírito impuro é, ao invés, a imagem da incoerência entre o que parece e o que é, entre a sua fé professada com os lábios, tu és o Santo de Deus, e as escolhas concretas da sua vida, não quer nada contigo. Neste homem, como aliás nos escribas, que dizem uma coisa e fazem outra, está bem patente esta doença tão atual de uma certa esquizofrenia existencial. É a doença daqueles que vivem uma vida dupla, uma vida mundana, obcecada pela aparência, uma vida de fachada. É a vida de muitas pessoas centradas e fechadas sobre si mesmas, muitas vezes escondidas numa aparência religiosa, mas vazia de Deus. Não pensemos estar imunes a este vírus que provoca esta doença da dupla personalidade. Porque ele atinge-nos e os sintomas manifestam-se sempre que nos dizemos cristãos e vivemos na prática como se Deus não existisse, como se Ele não contasse para nada, quando chega a hora de agir, de escolher, de decidir, de testemunhar. Olhei, a falta de autoridade dos políticos, dos sacerdotes, dos pais, dos educadores, vem sempre daqui, da incoerência, do desfazamento, do desencontro entre ser e parecer, entre ser, dizer e fazer.
entre aquilo que impõem aos outros e o que vivem para si mesmos. Pelo contrário, a autoridade do político, do educador, do pai e da mãe, do evangelizador, vem sempre da coerência, do esforço de unidade e de sintonia entre o ser, o dizer e o fazer. Sem coerência não é possível educar. Não há delegações neste campo. A coerência é um fator indispensável na educação. Coerência. Não se consegue fazer crescer, não se pode educar sem coerência. Coerência e testemunho. Queridos irmãos e irmãs, precisamos muito de educadores cristãos e de cristãos educadores coerentes, credíveis, testemunhas luminosas que irradiem a beleza da santidade, do bem e da verdade. Que o Senhor faça surgir do meio de nós profetas, educadores e testemunhas que, ao jeito de Moisés e no seguimento de Jesus, sejam ao mesmo tempo imagem e mensagem, palavra que realiza e obra que fala por si. Peço-vos isto como Paulo, tendo em vista o que mais convém e nos pode unir ao Senhor sem desvios, isto é, sem divisões entre ser, dizer e fazer, sem esquizofrenia existencial, mas na busca incessante da unidade e da harmonia. De facto, não basta dizer tu és o Santo de Deus, se depois não o acolhemos e seguimos. Vamos professar a nossa fé, dizendo a cada formulação que vos vou propor: Senhor, eu creio em Ti. Senhor, sei quem Tu és Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. A Tua presença faz maravilhas em nós. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, sei quem Tu és. Tu és o único Mestre que nos ensina com autoridade. A Tua palavra guia-nos na verdade. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, sei quem Tu és. Tu és a palavra de Deus que fala ao nosso coração. Ela cria e recria todas as coisas. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, sei quem Tu és. Tu és o libertador que nos livra de todo o mal. A Tua bondade é mais forte do que o mal. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, sei quem Tu és. Tu és o Santo de Deus que nos atrai para o Pai. Em Ti manifesta-se toda a beleza de Deus. Senhor, eu creio em Ti. Conscientes das nossas divisões e fraquezas, pedimos ao Senhor que venha em nosso auxílio e nos liberte do pecado, dizendo a cada prece: Senhor, livra-nos de todo o mal. Senhor, livra-nos de todo o mal. Pela Santa Igreja, para que a autoridade que recebe do alto se afirme na capacidade de descer e de se aproximar dos que estão no abismo da pobreza, da solidão e da tristeza
Oremos. Senhor, livra-nos de todo o mal. Os que governam, para que a sua autoridade política seja firmada pela coerência da palavra e pelo serviço ao bem comum, oremos. Senhor, livra-nos de todo o mal. Pelo nosso pároco, pelos leitores e catequistas, pelos pais e padrinhos e por quantos exercem o ministério profético, para que sejam mestres e testemunhas vivas da palavra que anunciam, oremos. Senhor, livra-nos de todo o mal. Pelas vítimas desta pandemia, para que sintam nos cuidados prestados pelos profissionais de saúde a compaixão de Cristo, que passou fazendo o bem e curava os doentes. Aos irmãos, que Deus já chamou a si, seja concedida a vida eterna, oremos. Senhor, livra-nos de todo o mal. Por todos nós, para que a nossa fé professada e celebrada seja sempre vivida e testemunhada no meio do nosso mundo, oremos. Senhor, livra-nos de todo o mal. Ó Deus da liberdade, da vida e do amor, concede aos teus fiéis a graça de te escutarem, amarem e servirem na alegria do teu reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, Deus contigo, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo, aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o domingo, o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para livremente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da Páscoa do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e aqueles que na Igreja e no mundo estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Joaquim Correia Silva dos Santos e Manuel Moreira Cabral, que há poucos dias partiram para vós. Configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, Maria Belmira de Pina e família, Laura da Silva Miranda, António de Sousa Pinto e todas as vítimas mortais desta pandemia, acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Dá-nos a graça e a alegria de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como filhos, ousamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, do medo, da angústia, da insegurança e de toda e qualquer perturbação nesta pandemia que nos assola, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz,
Não lhes os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a mesa do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós o suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Aproveito esta transmissão pelo Facebook e depois estará disponível no YouTube para saudar todos os paroquianos e paroquianas, os nossos amigos, aqueles que habitualmente celebram a fé conosco e todos os que de perto e de longe se querem associar da forma possível à celebração do domingo a partir desta transmissão da Eucaristia. A santificação do domingo não se esgota aí, ela pode e deve ser acompanhada por um momento de oração em família, por alguma forma de partilha, pela bênção da mesa, etc. Queria saudar a todos e pedir-vos que nos mantenhamos nesta exigência do fica em casa, saindo apenas para aquilo que for absolutamente indispensável, porque nos esperam ainda algumas semanas muito duras neste controle ou descontrole, se quiserem, da pandemia. Vamos todos fazer um esforço para que o tempo de confinamento seja eficaz e seja o menos longo possível. Eu queria dizer que celebro a Eucaristia nas horas habituais, de terça à sexta às 19. Se quiserem intenções para a Eucaristia, podem pedi-las por mensagem, através do Messenger, por e-mail, pelo WhatsApp ou por outro meio telefónico que tenham à disposição. Todos os dias eu celebro nas horas habituais convosco, tendo-vos presentes a todos, também nas nossas orações. Peço aos catequizandos que mantenham a fidelidade e a assiduidade à catequese digital, dando o rosto, participando ativamente, não descuidando a sua forma de catequização por este meio. Lembro também que na terça-feira é dia da Nossa Senhora da Candelária, ou das Candeias, ou da purificação da Nossa Senhora, ou da apresentação do Senhor. O nome litúrgico é Festa da Apresentação do Senhor. Ainda não sei, vou ver se somos capazes de transmitir a celebração, por ser um dia especial, ainda que seja uma transmissão mais simples, de forma a podermos também assinalar esse dia, que era o dia em que benzíamos as velas. Todos teremos certamente velas em casa, podemos fazer essa bênção à distância, podemos acender uma vela nesse dia, lembrando Maria que vai ao templo e apresenta o seu Filho, que é reconhecido como luz das nações. Desejo a todos um bom domingo e uma boa semana, que agora começa, na alegria e na certeza de que o Senhor caminha no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a